Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre periodicidade química, tabela periódica e periodicidade química, sobre um ponto de vista um pouquinho diferente daquele que vocês viram no ensino médio. Então presta atenção, vamos lá. Uma tabela é uma forma onde nós organizamos dados, né? E é isso que é a tabela periódica, ela organiza dados dos átomos, certo? Nem sempre ela foi como ela é hoje. Antes ela era organizada mais ou menos assim. A primeira forma de se organizar os elementos em uma tabela foi através da lei das tríades, proposta por Dobriner, né? Ela organizava em ordem crescente de massas atômicas e ela se chamava lei das tríades porque ela organizava de acordo de 3 a 3, de acordo com a cada 3 massas atômicas, né? Eles faziam a média entre um elemento e outro, dividiam por 2 esse elemento. O número atômico, a massa atômica dele deveria estar aqui no meio. Então, por exemplo, o lítio e o potássio, ele pegava a massa de cada um e dividia por 2, que era 7,39 dividido por 2, que dava 23, exatamente a massa do sódio. Então, o sódio deveria ser alocado aqui no meio entre o lítio e o potássio, tá? Tivemos também a tabela periódica na forma de parafuso telúrico, tá? Através da classificação de Chancourt-Towles, ele pegou e dividiu 16 colunas em números horizontais, atribuiu ao oxigênio o número 0 e foi traçando linhas helicoidais aqui em ordem crescente de massa atômica e considerava que elementos semelhantes eram aqueles que ficavam um em cima do outro. Por exemplo, o lítio e o sódio batiam, o oxigênio e o enxofre batiam, tá? E assim por diante. Novamente, ele fez isso em ordem crescente de massas atômicas. A tabela periódica foi desenvolvida por John Newlands. Ele propôs uma tabela periódica que ficou conhecida como Lei das Oitavas. Ela ficou conhecida como Lei das Oitavas porque ele agrupou em ordem crescente de massa atômica os elementos na tabela periódica, né, daqui de cima para baixo, certo? Ele agrupou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele agrupou os elementos aqui em ordem crescente da tabela periódica, em ordem de massa atômica, né? E verificou que fazendo isso, agrupando em ordem crescente de massa atômica, os átomos, né, os elementos naquela mesma coluna, eles tinham propriedades parecidas. A cada 8. Quando terminava o oitavo, vinha para uma outra coluna que começava a repetir as propriedades, tipo propriedades diferentes, né? Por exemplo, lítio, sódio, potássio, césio, aqueles não estão exatamente como são hoje, né? Porque haviam algumas falhas, né? Então, ele chamou de lei das oitavas, porque a cada 8 mudava a propriedade. A propriedade do galho, magnésio, cálcio são diferentes da do lítio, do sódio, por exemplo, né? Mas essa tabela, ela tinha alguns furos, né? Por exemplo, aqui, no grupo do nitrogênio, tinha o nitrogênio, ok, o fósforo, tudo bem, nitrogênio e fósforo têm propriedades parecidas, mas o manganês tinha uma propriedade totalmente diferente, né? Então ele tá fora aqui da casinha, né? Mesma coisa aqui, ó, tinha o oxigênio e o enxofre, ok, eles tinham propriedades parecidas, mas depois vinha o ferro aqui alocado, e o ferro, ele não tem nada a ver, o ferro é um metal, né? O oxigênio e o enxofre não são metais, então ele estava fora do lugar, né? Então tinha alguns furos também essa tabela periódica. Aí o Mayer e o Mendeleev, que são bastante conhecidos dentro da história da tabela periódica, eles juntos e separados chegaram à mesma conclusão da tabela periódica. Eles estudaram separadamente, mas chegaram juntos à mesma conclusão, tá? Por que estavam acontecendo aqueles furos que as tabelas anteriores, por que não permaneceram as tabelas anteriores, os modelos? Porque tinha furos, né? Eles consideravam que as propriedades eram semelhantes na tabela, numa mesma coluna ou numa mesma linha, mas nem sempre isso dava certo, né? E por que eles chegaram a essa conclusão? Porque eles estavam fazendo em ordem crescente de massa atômica, mas não tinham sido descobertos todos os elementos. Então, tinham elementos que estavam no lugar errado. Então, por exemplo, tinha lá alumínio, silício, fósforo, ele foi fazendo em ordem crescente de massa atômica. Aí ele previu o seguinte, de 39,9 pulava para 48, ou seja, deveria existir ainda elementos antes do 48 não descobertos, 45, 44, então ok, vamos deixar buracos aqui, né? Os buracos para as massas atômicas número 40, 41, 42 e vamos colocar o 48 no seu devido quadradinho, certo? E fazendo isso, eles chegaram a conclusões melhores sobre as propriedades dos elementos. Eles tinham propriedades mais parecidas aqui na coluna, certo? Mas ainda assim ficaram buracos. Essa aqui é a tabela de Mayer
e essa daqui é a tabela de Mendeleev. A diferença é que um estava disposto a ordem crescente nas colunas e outro nas linhas, tá? Mesma coisa. A tabela periódica atual não é nem a de Mayer nem a de Mendeleev, ela é uma adaptação feita por Moseley em 1913. A única diferença é que ele considerou, né, a grande sacada que melhorou mais ainda a organização da tabela periódica foi que ele fez a tabela periódica organizada em ordem crescente de número atômico e não massa atômica. Todos os anteriores tinham feito em ordem crescente de massa atômica. Veio Mayer e Mendeleev, colocaram buracos, e depois veio Moseley e fez em ordem crescente de número atômico, permanecendo a tabela periódica como é hoje. Hoje a tabela periódica ela é organizada em ordem crescente, né, de número atômico. E foram propostos os buracos, né, porque sabia-se que tinham elementos que ainda não haviam sido descobertos, ok? Como que a tabela periódica ela é organizada hoje, né? Então, hoje nós temos os períodos, que são as linhas horizontais da tabela periódica, tá? E ela define o número de camada dos elementos. Nós sabemos que nós temos o núcleo, né, e nós temos o átomo com várias camadas. Então, dependendo do número de camada, é o período em que ele vai estar. Então, se ele estiver no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto período, por exemplo, se ele estiver no terceiro período, significa que o átomo tem 3 camadas, certo? Ou seja, todos do terceiro período têm 3 camadas. E aí nós temos os grupos ou as famílias, que são as linhas verticais, certo? Elas definem o número de elétrons da camada de valência. Então, por exemplo, esse daqui é o grupo 1, esse daqui é o grupo 2, esse daqui é o grupo 3, 4, esse daqui é o grupo 14. Então, no grupo 1, todos os elementos do grupo 1 têm um elétron na última camada, que é chamada de camada de valência. Todos os do grupo 2, todos os elementos do grupo 2 ou da família 2 têm 2 elétrons na camada de valência. E assim por diante, tá? Nós temos atualmente 18 famílias ou grupos, né, que são as linhas aqui, certo? Vai até o número 18, e nós temos 7 períodos. Esses 7 períodos representam as 7 camadas do átomo. No átomo de Bohr, nós temos lá o núcleo, né? E nós temos 7 camadas. Essas camadas se chamam K, L, M, N, O, P e Q, que são em número de 7, né? Então, ali nós temos como que nós vamos encontrar um elemento na tabela periódica, né? Então, por exemplo, digamos que eu queira achar o carbono. O carbono, ó, ele está no grupo 14 da tabela periódica e no período 2, tá certo? Como que você faria para achar o elemento químico que pertence ao quarto período e a família 16? Bom, a gente vai olhar que a família 16 tá aqui, né? Então, vai ser um desses aqui, certo? E o quarto período tá aqui, ó, quarto período. Vou encontrar lá quem que é, ou seja, é o selênio, né? Lembrando que na tabela periódica nós temos ali o símbolo do elemento, cada um tem o seu símbolo, o número atômico que fica em cima e a massa atômica que fica embaixo, tá? Ok, como que é classificada a tabela periódica? Nós temos os metais são a maior parte da tabela periódica, tá? Agora, os metais, eles são subdivididos em 3 tipos de metais. Os metais representativos, tá? Que são os pertencentes às colunas 1 e coluna 2. Os metais de transição, tá? Que são os elementos pertencentes à coluna 3 a 12. E os de transição interna, que são os elementos da série dos actinídeos e lantanídeos. E tem 10 deles que não se encaixam em nenhum desses metais, tá? Eu já vou falar deles para vocês, ok? Então, nós temos aqui, ó, nós temos os metais representativos, que são os do grupo 1 e do grupo 2 da tabela periódica, aqui, tá? Desses 2 grupos aqui. Nós temos esses metais aqui, ó, esses metais são os metais de transição. E dentro dos metais de transição, tá? Aqui, ó, nós temos os metais de transição que estão aqui, esses são metais de transição. Dentro deles nós temos a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos, que são esses aqui. Os lantanídeos e os actinídeos são esses metais. Por que é feita uma coluna separada? Porque esses metais aqui dos lantanídeos e dos actinídeos, eles não ficariam esteticamente bem aqui dentro da tabela. Por isso
que fizeram separados. Chamam-se lantanídeos porque o primeiro elemento aqui, o 57, é o lantânio, e actinídeos porque o primeiro elemento é o actínio, tá bem? Então, veja bem, nós temos os metais representativos, que são os metais alcalinos e os alcalinos terrosos, tá? Nós temos os metais de transição e nós temos os metais de transição interna. E aqui, ó, pessoal, nós temos o que antigamente era chamado de semimetais. A IUPAC não chama mais ninguém de semimetal. Alguma tabela periódica pode ter esses elementos aqui classificados aqui como semimetais, tá? Mas isso não está correto. Então, nós temos aqui esses elementos aqui. Por que eles não se enquadram em nada desse daqui? Porque eles têm propriedades intermediárias entre os metais e os não metais aqui. Os não metais são aqui esses que estão em amarelo, ok? Então, nós temos ali os não metais, que são os 11 elementos indicados, tá? Aqui, nessa partezinha aqui em amarelo, são os não metais, dos grupos 13 ao 17. Nós temos os gases nobres, que são aqui os da família 18, são todos gases, tá ok? E nós temos o hidrogênio, né? O hidrogênio, ele não se enquadra em nenhum grupo aqui, porque a tabela periódica, ela é feita por semelhança, tá? Semelhança de propriedades. Todos os do grupo 1 têm propriedades parecidas. Todos os do grupo 2 têm propriedades parecidas. O hidrogênio, coitado, a gente diz que ele não tem família, porque ele não se enquadra em nenhuma família dessa, ele não tem propriedades parecidas com ninguém, tá? Mas às vezes ele é colocado em cima dos gases nobres, porque ele é um gás, e às vezes ele é colocado em cima dos metais alcalinos, do grupo 1 da tabela periódica. Por quê? Porque ele, assim como todos os metais, ele tem um único elétron na sua camada de valência. Mas a realidade é que o hidrogênio não tem família, tá? E ele também não é um gás nobre, tá? Porque os gases nobres, eles têm que ter 8 ou 2 elétrons na última camada e eles reagem dificilmente com outro elemento. E o hidrogênio não. O hidrogênio, ele é facinho, ele reage com todo mundo, tá? Ok. Então, quais são as características? Os metais, né, eles são duros, sólidos, menos o mercúrio. O mercúrio é o único metal líquido. Eles são condutores de calor e eletricidade, são maleáveis e dúcteis. Dúcteis é a capacidade de fazer fios, né? Além disso, eles têm um brilho metálico característico. Já os não metais têm propriedades exatamente opostas aos dos metais. Eles não são bons condutores de calor e eletricidade. Eles são isolantes, tá? Só a grafita, que é o carbono, né, é uma boa condutora de calor e eletricidade. Eles não têm brilho característico, menos o iodo e a grafita, já mencionada, e eles fragmentam-se. Os gases nobres são gases na temperatura ambiente e são encontrados na natureza na forma isolada, né, porque eles são estáveis assim, certo? Além disso, eles não formam compostos com outros elementos espontaneamente. Eles formam, tá? Mas não assim de boa, tá? Tem que fazer uma condição mais forçada para eles fazerem. E o hidrogênio, né, é o elemento mais abundante do universo, justamente como eu falei, porque ele se combina com vários metais e ametais. Ele é altamente inflamável, temperatura ambiente, e é encontrado nas altas temperaturas da atmosfera ou combinado com outros elementos, ok? Aí, pessoal, a tabela periódica, quando eles fizeram aquela classificação em ordem crescente de número atômico, né, eles perceberam o seguinte: tem lá a distribuição eletrônica. Eu não sei se vocês lembram da distribuição eletrônica lá do ensino médio, mas, por exemplo, o sódio tem número atômico 11. A gente faz a distribuição desses 11 elétrons de acordo com a distribuição de Linus Pauling. 1s2, 2s2, 2p, 4, 5, 6, 7, 2p6, 3s1, não é isso, né? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, aqui, esse númerozinho de cima são os elétrons, né? Esse número aqui é o número de camadas do átomo, e daí S, P, D e F são os subníveis aonde o elétron se encontra. Então, no sódio, o último elétron está na camada 3, no subnível S, e tem um elétron lá, certo? E aí, pessoal, o sódio tá aqui, ó, lítio, sódio. E o sódio, ele é do grupo 1, ele tem um elétron e ele tem o subnível S. Este último elétron está no subnível S. Quando a gente pega para fazer, por exemplo, o flúor número atômico 9,
a distribuição dele fica 1s2, 2s2, 2p5. Então, eu tenho aqui 5, 6, 7, 8, 9 elétrons. Na última camada, que é a camada 2, eu tenho 5 mais 2, eu tenho 7 elétrons, e o último elétron entrou no subnível P. Então, por exemplo, aqui, o flúor está aqui na tabela periódica, né? Ele terminou em P, está aqui. E se eu pegasse para fazer a distribuição eletrônica de todos os elementos da tabela periódica, eu ia ver que aqueles que ficaram aqui terminam em P, aqueles que ficaram aqui terminam em S, aqueles que ficaram aqui no meio terminam em D, e aqui terminam em F. Então, deu essa coincidência. Os representativos aqui do bloco 1 e 2, da família 1 e 2, terminam em S. Aqui, do 13 até o 18, terminam em P. Os metais de transição todos terminam em D, e os metais de transição interna todos terminam em F, tá? Aí, os do grupo 1, eles recebem nomes especiais, que são metais alcalinos. Os do grupo 2 são os metais alcalinos terrosos. Esses aqui são os de transição que eu já falei. Os do grupo 13 são chamados elementos do grupo do boro, porque o primeiro elemento é o boro. Os do grupo 14 são o grupo do carbono, porque o primeiro elemento é o carbono. O do grupo 15 recebe o nome do grupo do nitrogênio, porque o primeiro é o nitrogênio. E no grupo 16, eles são chamados de calcogênios, do grupo 17, halogênios, e os 18 são os gases nobres, tá? Os elementos da tabela periódica também são classificados de acordo com a artificialidade ou não, tá? Então, nós temos elementos chamados de cisurânicos, que são aqueles que estão entre o hidrogênio e o urânio, e os transurânicos, que são do urânio para cima. Por que isso? Porque os cisurânicos são elementos naturais, encontrados naturalmente na natureza, né? Eles têm número atômico menor ou igual a 92, certo? E os elementos artificiais, que estão para cima do urânio, são feitos simplesmente artificialmente em laboratório. Dentre os cisurânicos, nós temos algumas exceções: o tecnécio, o promécio, o astato e o frâncio, que são elementos artificiais que são considerados cisurânicos, tá? Deixei uns exercíciozinhos ali para vocês fazerem, tá? Dúvidas vocês buscam no atendimento, ok? Tem as respostas ali, se não entender, busca no atendimento. Ok, vamos falar agora das propriedades periódicas. O que é uma propriedade periódica? É aquela que segue uma certa periodicidade. Só que em falando-se de tabela periódica, nós estamos falando daquelas propriedades que, à medida que o número atômico aumenta, esses valores, que eu vou falar agora, eles aumentam, essas propriedades aumentam ou diminuem em cada período, ou seja, elas vão se repetir periodicamente. Para falar das propriedades periódicas, nós temos que falar de carga nuclear efetiva, que é chamada de ZEF, tá? Então, como exemplo do que é a carga nuclear efetiva, vamos pegar como exemplo um átomo de hidrogênio, tá? O hidrogênio, ele tem apenas um elétron, então nós temos o núcleo positivo, ele tem apenas uma camada e tem apenas um elétron. O elétron tem carga elétrica negativa e o núcleo tem carga positiva. Logo, esse núcleo atrai esse elétron, ou seja, esta atração que o núcleo exerce sobre o elétron a gente chama de carga nuclear efetiva, tá certo? No caso do hidrogênio, que só tem um elétron, não tem nada bloqueando aqui, né? Agora, vamos pegar, por exemplo, o lítio. O lítio tem distribuição eletrônica 1s2, 2s1, ou seja, eu tenho núcleo positivo. 1s2 significa que na primeira camada eu tenho 2 elétrons, eles estão aqui, e 2s1 significa que na segunda camada ele tem um elétron, ele está aqui. O que acontece? O elétron, esse último elétron da camada de valência, é negativo e o núcleo é positivo. O núcleo atrai este elétron da última camada. Porém, eu tenho 2 elétrons aqui que estão no meio. Eles estão atrapalhando como esse núcleo sente lá o elétron da eletrosfera, né? Então, a atração deste elétron por este núcleo no lítio é diferente da atração deste elétron pelo núcleo no hidrogênio, porque ele tem o que a gente chama aqui de blindagem, né? Tem elétrons atrapalhando, esse atrapalhamento é a blindagem, tá?
Então, como que é que a gente calcula esta carga de verdade? O quanto que realmente esse elétron sente desse núcleo? Através da carga nuclear efetiva, que seria o seguinte: a carga nuclear efetiva, a ZeF, é o número de elétrons total que o átomo tem. No caso, o lítio, ele tem 3 elétrons, ó. 1, 2, 3. O número total de elétrons, menos os elétrons que estão atrapalhando, ou seja, menos esses 2 aqui, menos a blindagem, que é igual a 1. Ou seja, a carga nuclear efetiva a gente pode calcular por essa fórmula aqui. A ZeF é igual a Z, que é o número atômico, menos o S, que é a blindagem. A blindagem é o número de elétrons que está ali na frente. Então, a carga nuclear efetiva, pessoal, grava isso na cabeça. É a carga realmente sentida por um elétron em relação ao núcleo. Ou seja, eu tinha ali 3 elétrons. Logo, se eu tenho 3 elétrons, eu tenho também 3 prótons. Quantos prótons, quanto que este elétron último aqui vai sentir? Dos 3 elétrons, dos 3 prótons que ele tem, apenas um é sentido pelo elétron mais externo, tá? Isso que significa, isso que a gente calcula com a carga nuclear efetiva, tá? Como que funciona essa carga nuclear efetiva nos períodos? Vamos ver lá. O lítio a gente acabou de ver, né? Tem 3 elétrons, um tá na última camada. Aqui está a distribuição eletrônica dele. Vamos olhar o berílio. O berílio tem distribuição 1s2, 2s2. Olha aqui, ó. O berílio, 1s2, 2s2. Na camada 2 ele tem 2. A carga nuclear efetiva vai ser o número total de elétrons, 4, menos o que está blindando, os últimos elétrons. Quantos estão blindando? 2. Então, a carga nuclear vai ser 2. Olha a distribuição do boro. 1s2, 2s2, 2p1. Então, aqui, 1s2, opa, deixa eu apagar aqui tudo. Ó, 1s2, 2s2, 2p1, ou seja, na camada 2, eu tenho 2 mais 1, 3 elétrons, tá aqui. A carga nuclear efetiva vai ser o número total de elétrons, que é 5, menos os que estão blindando, que são 2, dá uma carga nuclear efetiva de 3. E aqui no carbono, seria 6 elétrons, menos os 2 que estão blindando, dá uma carga nuclear efetiva de 4. Ou seja, aqui, lítio, berílio, tá aqui, né? Boro e carbono. O que está acontecendo? A carga nuclear efetiva está aumentando neste sentido. Presta atenção nisso que logo a gente vai discutir para que isso serve. Isso era nos períodos, mas o que acontece nos grupos, né? Ou nas famílias, assim, de cima para baixo, né? Eu tenho aqui o grupo 1 da tabela periódica, que é hidrogênio, lítio, sódio, potássio e rubídio. E tenho aqui as distribuições eletrônicas dele. Veja o que acontece, né? O hidrogênio só tem um elétron, né? Não tem blindagem. O lítio tá aqui. O lítio tem 2 camadas. Ele tem aqui um S2 e um elétron aqui. Já no sódio, o sódio tem 3 camadas. Então, tem o núcleo, 1, 2, 3 camadas. Ele tem 2 elétrons aqui, 2s2, 2p6, ou seja, ele tem 8 elétrons aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e tem um elétron aqui na ponta. Então, o que está acontecendo? Qual que é a diferença entre esses aqui do grupo e esses aqui do período? No período, eu tinha sempre a mesma blindagem, sempre 2 elétrons blindando. E já aqui está aumentando a blindagem. Eu estou aumentando o número atômico, mas também estou aumentando a blindagem. Então, fica difícil fazer essa quantificação. Por isso servem as regras de Slater, que ela serve para quantificar este parâmetro de blindagem. Para quantificar esse parâmetro de blindagem nos grupos, a gente vai fazer o seguinte: vai agrupar os orbitais de um mesmo nível, quando a gente fizer a distribuição eletrônica, tá? Porque a gente não fazia isso antes, né? Por exemplo, aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, viria depois o 4s, né? Só que nas regras de Slater, nós vamos pegar o mesmo nível e agrupar. Qual que é o mesmo nível? O 3. 3D viria depois, mas nós vamos colocar antes, porque nós estamos agrupando todos os do mesmo nível, tá? Nós vamos levar em conta que os elétrons das camadas mais externas não blindam os elétrons das camadas mais internas. Isso a gente já estava fazendo. Que esse daqui não atrapalha aqueles lá, tá?
mas que esses atrapalham esses, ok? Os elétrons de uma mesma camada blindam entre si. Isso a gente não estava considerando, né? Ainda, a gente estava considerando que somente esses dois atrapalham de forma igual esse daqui, mas que este não atrapalha ele mesmo, eles entre si. E agora nós vamos considerar que eles blindam entre si. Então vamos ver de forma prática como que a gente aplica as regras de Slayer. Vamos pegar o potássio 19, número atômico 19, e digamos que nós desejamos determinar a carga nuclear efetiva do último elétron do potássio 19. A distribuição eletrônica dele é assim: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, certo? Só que pelas regras de Slayer nós temos que pegar e agrupar eles por camadas, por mesmo nível, tá? Então ficaria assim, ó: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, que não é o caso aqui porque ele não chegou até o subnível D. Depois que vem o 4s, 4p, daí o 4d e 4f, tá? Então, no potássio 19, a distribuição fica assim, ó: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Nós vamos agrupar aqui, ó, os níveis 2, 3 e 4. Nós queremos determinar a carga nuclear efetiva deste último elétron ali, tá? Então, nós vamos considerar o seguinte: elétrons que estão no mesmo grupo, tá? Se ele estiver no subnível S ou P, ele blinda com 0,35. Se ele estiver no subnível D ou F, também é 0,35. Então é o seguinte: quantos elétrons eu tenho no mesmo grupo aqui, tá? Na camada 4? Não tenho nenhum, eu só tenho esse último elétron aqui, tá? Elétrons que estão em N-1, ou seja, o N aqui, a última camada, era 4. 4 menos 1 é 3. Quantos elétrons eu tenho na camada N-1, ou seja, na camada 3? Eu tenho aqui 6, 7, 8, tá? Então, vai ser 8 vezes, se este N-1 estiver no subnível S ou P, blinda com 0,85. Se estiver no subnível D ou F, blinda com 1, tá? No caso, o subnível é SP, então vai ser 8 vezes 0,85, porque ele está no subnível S ou P. E todos os elétrons demais que estão em N-2, N-3, nesse caso o N era 4, então 4 menos 2 é 2, né? 4 menos 3 é 1, ele vai blindar com 1, tanto no subnível S ou P, como no subnível D ou F, ou seja, todos esses outros elétrons aqui. Então, como que fica a continha? 1s, quantos elétrons eu tinha no 1s? Eu tinha 2 elétrons. Quantos elétrons eu tinha no subnível 2, né? No nível 2, eu tinha 6 mais 2, 8. Quantos eu tinha no nível 3? Eu tinha 6 mais 2, 8, tá? Então, a blindagem, o S, vai ser igual ao número de elétrons no mesmo grupo, que são 0, aqui ó, 0, vezes 0,35, porque era subnível S. Mais quantos elétrons eu tinha no subnível N-1, ou seja, no subnível 3? Eu tinha 8. 8 vezes quanto? Vezes 0,85. Tá aqui. Mais quantos elétrons eu tinha em N-2, N-3? Eu tinha aqui 8 mais 2, que dá 10, vezes 1, porque ele estava no subnível S ou P. Isso aqui me dá um valor de 16,8, tá? E aí, eu achei aqui, pessoal, a blindagem. Esses eram os parâmetros de Slayer para blindagem, mas eu quero calcular a carga nuclear efetiva. Eu não quero o S, eu quero a carga nuclear efetiva. O que é a carga nuclear efetiva? É o número atômico menos a blindagem. O número atômico a gente sabe que é 19, menos a blindagem que a gente calculou, que dá 16,8. E isso aqui dá um valor de 2,2, ou seja, dos 19 prótons que eu tenho, apenas 2,2 são sentidos pelo último elétron da última camada, tá? E aí eu deixei aqui um exercíciozinho para vocês fazerem, ok? Tem já as respostas, é para praticar, tá? Agora é o seguinte, pessoal, os orbitais, né? Vamos lembrar o que são orbitais. Orbitais são gráficos gerados por computador que nos dão a probabilidade de onde o elétron vai estar dentro do átomo, tá? Os gráficos geraram para nós
4 tipos ali de orbitais. Tá faltando um aqui, né? S, P, D e tá faltando o F aqui. Um deles é esférico, que a gente chama de S. Um deles é na forma de halteres, que é o P. Nós temos esse daqui, que é o D, e tem mais o F aqui que tá faltando, que são mais halteres. Aqui eu não vou conseguir desenhar. Tem mais halteres aqui. Tá? Então é o seguinte, pessoal. Se um elétron está dentro do subnível S, ele vai ser blindado de uma forma diferente do que um elétron que está no subnível P. Porque se o elétron estiver dentro do subnível S, ele pode estar em qualquer lugar aqui, que ele vai ser sentido, isso aqui é uma esfera, ele vai ser sentido pelo próton e de forma igual, não importa onde ele esteja. Agora, se eu tiver aqui um próton e eu tenho um elétron no subnível P, ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, né? Então, nós temos aqui no subnível P uma região nodal. A região nodal é uma região que o gráfico nos mostra onde não vai existir elétron jamais. Então, a forma com que o elétron é sentido no subnível S é diferente da forma como ele é sentido no subnível P. O subnível D tem mais regiões nodais ainda, tem uma divisória entre este e este, uma divisória entre este e este, tem 2 regiões nodais, então tem maior probabilidade ainda do elétron não ser sentido pelo núcleo, né? E o subnível F tem mais furos ainda, né? Então existe uma ordem de blindagem. O subnível S blinda mais, né? Mais blindado que o subnível P, que o subnível D, que o subnível F, tá? E é isso, pessoal. Vamos parar esse vídeo por aqui porque eu não consegui dar todo o conteúdo num vídeo só, então vamos dividir em 2 vídeos, tá bem? No próximo vídeo eu vou começar a falar das propriedades atômicas em si, vamos começar falando sobre o raio atômico, tá bem? Não tinha como eu dar essa aula sem falar de carga nuclear efetiva, então vamos parar por aqui, tá bom? Na próxima aula a gente continua. Até mais!